Olá, eu sou Mona Dorf e nós vamos começar agora mais uma conversa aqui com o Silvio Meira pela Numis, a Numis, da plataforma digital de inovação da Febraban. Silvio é cientista-chefe da Digital Strategy Company e professor extraordinário da Caesar School. Silvio, como vai? Tudo bem com você? Tudo bem, Mona? Boa tarde, é um prazer estar aqui. Prazer ter você aqui de novo. A gente esteve juntos numa boa conversa no CIAB, que está até registrada aqui, com uma belíssima apresentação do Silvio na plataforma Numis, que eu convido a todos a conhecer melhor. E hoje a gente vai continuar falando dos temas que são os temas do Silvio, que é aceleração digital, transformação digital, inovação, reinvenção. E, Silvio, eu já começo na lata te perguntando que mundo é esse? Quais são os próximos passos da transformação digital? A gente vai viver um mundo baseado em plataformas a partir de agora? Mona, a gente já estava começando a viver nesse mundo baseado em plataformas há algum tempo, ele agora deu uma acelerada radical. O que começou a acontecer, na verdade, quando a gente põe uma linha de tempo, né? O William Gibson costumava dizer pelo menos, o autor de New Romancer, né, que deu origem à Matrix e muitas outras coisas do mundo cyber, que o futuro já está aqui, ele só não está homogeneamente distribuído, e homogeneamente distribuído no espaço-tempo, né? Então, o futuro existe para uma certa porcentagem das pessoas, vamos dizer assim, mas não ao mesmo tempo para todo mundo em todo canto. Então, quando você olha, por exemplo, vamos falar sobre plataformas de e-commerce, que estão muito em voga no Brasil agora, porque as lojas físicas fecharam, as pessoas foram para o digital, tem um crescimento significativo das compras no digital hoje. A e-commerce é de 1994, o conceito e a implementação original. Então, quem acabou de ir para o e-commerce, acabou de chegar em 1994. Tem toda uma evolução de 1994 para cá, que o simples catálogo online, feito num site, para você escolher produtos, clicar, escolher um meio de pagamento, aquela coisa ir para a sua casa, isso existe desde 1994, 95, no Brasil, em muitos lugares, desde 2000, por aí, as pessoas têm hábitos de comprar, de fazer isso, e assim por diante. Mas qual que é a diferença? A diferença é que agora você não só tem as pessoas que já compravam comprando muito mais, e muito mais pessoas que não compravam comprando. Isso vale para digital, já vale digital e-commerce, né? Vale para varejo, desculpe, vale, obviamente, para música, já vale há muito tempo. Eu desconheço quem, a menos que seja você, Mona, que comprou um CD recentemente. Eu até sei quem comprou vinis, eu ainda tenho aqui em casa, mas é um nicho extremamente específico de mercado, de coleções, de ouvir música com certo tipo de ouvido. Também a gente não tem mais nenhuma locadora por aí, os bancos se virtualizaram completamente, você tem os neobancos, que são plataformas digitais aqui, já que a gente está no ambiente da Febraban, bancos que são plataformas digitais sem presença física, zero presença física, você não tem uma agência para ir, então aquela coisa de que você tem que liberar o seu cartão numa máquina que está na agência ou com uma pessoa que está lá, ela simplesmente não existe, porque não tem máquina, não tem agência, não tem absolutamente nada. Em dinheiro, isso é fácil de fazer, né? Dinheiro já é um virtual. Dinheiro é o virtual de poder de compra. Então, como o dinheiro já é um virtual, você virtualizar a representação física do dinheiro é mais fácil. É muito mais difícil, obviamente, você virtualizar um café. Como é que você vai virtualizar uma cafeteria e um café? Não tem como virtualizar. Você pode habilitar, você pode aumentar, você pode estender, você pode orquestrar, conectar com o digital e social, mas o fato é que a gente vai tomar café. Silvio, são muitos pontos que você já de cara já abordou aqui, né? Já quase que deu uma introdução à nossa conversa, e foi muito bom que você já tocou na questão do e-commerce, porque eu sei que você faz parte do conselho da Magazine Luiza e talvez não possa falar tanto, mas alguma coisa você pode falar sobre essa notícia de ontem, né? Fantástica, que Magazine Luiza, que é uma empresa de comércio, de varejo, né, inovando, né, mais uma vez, já tinha aberto sua plataforma para os pequenos poderem vender, gente que não estava nessa página que você falou, né, da inovação, da pouca distância do clique para uma compra, ela
comprou aí 3 plataformas de tecnologia, uma de publicidade online para trazer audiência para o site dela e outra de geração de conteúdo. E aí eu te reforço a pergunta, né? Quer dizer, certamente tem uma estratégia aí, no sentido de produzir conteúdo para ganhar mais audiência e para trazer gente para o seu site de vendas e também para vender publicidade. Ou seja, ao mesmo tempo, ela está fazendo uma reinvenção do modelo de negócio dela e também possibilitando, com isso, alguém vai procurar uma notícia, uma entrevista da Mona Dorf com o Silvio Meira e, de repente, vai achar lá no Canaltech que foi comprado por ela e que agora será abrigado dentro da plataforma dela. É essa mesma estratégia e todo mundo deve fazer isso agora, nesse mundo de plataformas digitais, para aparecer nesse grande mundo, nesse grande oceano que é a internet? Não, obrigado por você ter citado que eu sou membro do conselho do Magalu, então eu só posso falar o que está publicado, tá certo? Eu não posso falar o que não está publicado sobre essas aquisições. Mas veja, o que foi comprado nas últimas 2 semanas? A Hub Sales, que é lá de Franca, que é uma plataforma de habilitação de lojas para o e-commerce, centrada especificamente em sapatos e roupas. Sapatos e roupa, vestuário em geral, é uma das categorias mais vendidas na internet brasileira. Isso pode ser surpreendente para muita gente, mas o fato é que as pessoas se acostumaram a comprar roupa, principalmente roupa mais fácil de provar, como t-shirts e commodities em geral, né? Mas é muito maior do que isso, e, obviamente, calçados em geral, né? A segunda compra é o Canaltech, né, de São Paulo, é um ambiente de informação baseada em e sobre tecnologia, mas não só. Pega também uma parte do universo geek, é um negócio extremamente competente, extremamente focado, de alta qualidade, no universo de conteúdo e anúncios. E a terceira aquisição do Magalu, entre as anunciadas, foram 2 anunciadas ontem, o Canaltech e a Inloco, é uma plataforma digital de localização e anúncios. A combinação de Inloco com Canaltech vai para um universo chamado Magalu Ads, para anúncios Magalu, se você quiser assim. E o que é isso? Uma parte significativa da receita de um marketplace, e o Magalu vende produtos ele mesmo na internet, e tem um marketplace onde outras pessoas vendem produtos, uma parte significativa da receita de um marketplace é anúncios. E, normalmente, para ter anúncios, você tem que ter contexto. Então, como é que a gente conversa sobre internet em geral, e principalmente na articulação de negócios, no caso de varejo, físico, digital e social, como se fosse um espaço tridimensional, né? É o seguinte, você tem que criar conexões para que haja relacionamentos, para que os relacionamentos possibilitem interações. Interações são possibilitadas por mecanismos de atração vários, ou porque as pessoas que estão nas interações geram elas próprias a conversação, esse é normalmente o caso em redes sociais, ou porque há um conteúdo que gera as interações. Então, você está falando de conexões, relacionamentos, interações para a criação de significados, compartilhamento de coisas comuns que podem levar a transações. Não há transações fora de contexto. As pessoas compram coisas porque elas foram avaliadas, porque elas foram noticiadas, às vezes porque elas foram criticadas por uns, mas são aprovadas por outros, assim por diante. Então, dentro do espectro de ações do Magalu, de digitalizar o varejo brasileiro, as aquisições de Hub Sales, de Canaltech e de Inloco são exatamente nessa direção, com 2 delas focadas no contexto para a realização de transações diretamente, e uma, que é a Hub Sales, para habilitação de sellers, para habilitações de realizadores de transações. Mas é uma tacada e tanto, né, Silvio? Eu sei que você não pode pensar muito mais do que isso, mas, assim, de uma certa forma, ela acaba se equiparando quase que à Amazon e ao Google, né? Você falou aí Magalu Ads, que nem o Google Ads, né? E ela vai ganhar com receita de publicidade também. Fantástico. Sim. Fantástico. Vamos saber agora, gente, como é que a gente pode se reinventar, né? E você costuma sempre falar que não existe novo normal, essa palavra que já está até batida, né? Com o novo coronavírus veio o novo normal, mas sim vários novos normais. Quais são esses novos normais?
A boa notícia, Mona, sobre os novos normais é que a gente não sabe quais são. A gente não tem como dizer quais são. E a gente devia entender isso, sabe? Pelo seguinte, olha, você teve uma espécie de um apocalipse, uma cisão entre uma vida mais analógica e uma vida mais digital. Você tem respostas, por exemplo, de pesquisas que acabam de ser publicadas entre as pessoas que estavam trabalhando em casa durante a parte mais crítica do coronavírus, né, abril, maio, junho. 56% dessas pessoas, se oferecida a opção, quer continuar trabalhando em casa. 44% não quer trabalhar em casa, quer voltar para o local de trabalho. Então vamos pegar as margens de erro e vamos estar meio a meio. Muito provavelmente para pessoas que têm um local de trabalho em casa muito bom e não têm um conjunto de distrações em casa, que vai levar à contaminação do trabalho com os acontecimentos da casa, essas pessoas provavelmente estão entre esses que dizem que querem continuar trabalhando em casa. Entre os que não querem continuar trabalhando em casa, ou porque a casa impede ele de fazer isso de alguma forma, né, ou complica a realização do trabalho em casa, ou porque são pessoas que têm uma demanda por gregariedade, por ajuntamentos humanos muito maior. Eu sou uma dessas pessoas, eu tenho um ambiente legal para trabalhar em casa, mas eu prefiro trabalhar com outras pessoas ao meu redor por causa de várias coisas que eu me acostumei na minha vida inteira, que eu acho que são fundamentais para o nosso desenvolvimento pessoal, por um lado, e para o desenvolvimento da cultura das empresas, por outro. Pense na seguinte hipótese: você está no seu local de trabalho e você abre uma sala, abre uma porta de uma sala de reunião que você imaginava vazia para você se sentar lá fazer alguma coisa, tem uma reunião acontecendo e você vê um slide que você jamais veria, vê uma apresentação que você jamais veria ali. E, de repente, você pergunta para alguém, mas isso aqui tem a ver com o quê? O cara vai dizer, não, com aquele projeto que a gente está fazendo. Às vezes, não, eu tenho uma ideia sobre isso. Aí você senta na mesa e começa a participar de uma reunião para a qual você não foi convocado, de uma coisa que você não sabia que iria existir, para a qual você talvez dê uma contribuição fundamental. A mesma coisa vale no encontro fortuito no corredor, no café, na saída no almoço, na chegada, na conversa do elevador e assim por diante. Essas conexões fracas que a gente tem no ambiente físico de trabalho, que são quase impossíveis no digital, porque quando a gente segmenta aqui, não vai entrar ninguém de surpresa nessa nossa conversa aqui, tá certo? Então, o ambiente está todo fechado, a menos que alguém invada, né? Como um hacker pode invadir aqui para, de repente, participar da nossa conversa. Tomara que isso aconteça, inclusive, para ser surpreendente e a gente quebrar a minha tese imediatamente. Isso não vai acontecer, não acontece, não aconteceu em nenhuma das reuniões virtuais que eu participei nos últimos 5 meses. Então, existe um conjunto de novos normais experimentais. A gente vai ter que descobrir como viver nesse mundo que mudou, e a única certeza que a gente tem sobre ele é: eu não sei como vai ser. Eu acho, e concordo aí com o Richard Haass, que é do Council for Foreign Relations nos Estados Unidos, que Covid-19 nem vai mudar radicalmente a direção das coisas, mas vai acelerar um certo conjunto de coisas que já estavam indo num certo conjunto de direções, e eu acrescento ao que ele diz, eu acho que vai acelerar muito. Eu acho que vai haver mudanças que as pessoas vão achar que são inovações radicais, mas que na realidade não são. São coisas que já vinham acontecendo no universo digital há muito tempo e que, de repente, vão tomar conta de certos espaços completos nos mercados. Veja, é bom a gente notar aqui para todo mundo que computadores começaram a entrar nas empresas na década de 60. Começaram a se tornar ubíquos nas empresas de grande porte na década de 70. Que computadores pessoais nas casas de quem pelo menos tinha recursos e nas mesas dos executivos, das pessoas no trabalho, são da década de 80. Que internet é da década de 90. Que smartphones são da década de 2000. O que a gente está vendo agora é o resultado de mais de 40 anos de avanço digital entrando em colapso de uma vez só em todos os mercados, em todos os cantos do mundo. É isso o impacto que a gente está tendo. Então, a gente devia se preservar um pouco mais. Quem tem certezas hoje é porque provavelmente está completamente errado. A melhor certeza é que a gente tem que duvidar e questionar, né? Eu digo isso sempre. E Silvio, você falando aí desse encontro fortuito que acontecia nas empresas, no café,
Eu lembrei de outro dia que a gente tem muita reunião, né, por Zoom, por Microsoft Teams, todas essas plataformas, né, novas que foram, algumas não tão novas, a Microsoft já estava aí, mas enfim, foram aprimoradas na pandemia, mas o Zoom, ou o StreamYard, como a gente está falando agora, e outro dia o João Borges falou, poxa, acho que eu entrei na reunião errada. E acontece esse encontro fortuito no digital mesmo, porque a gente recebe muitos links, né, de entradas em reuniões, e isso pode acontecer. E, de repente, pode ser uma coisa interessante, né, porque aquela pessoa que não estava convocada para a reunião acaba participando e acaba palpitando e pode dar um input interessante, né? E aí eu te pergunto, Silvio, como é que fica o papel das lideranças nesse momento em que parece que a internet, ela descentraliza, né, aquela coisa bottom down, né, da liderança, né? Todo mundo pode, de repente, ter o acesso à reunião do chefe, né? Bem, se ele for empoderador, né? Se o chefe ou a liderança for empoderadora e distribuir o poder na organização, para que a gente tenha um trabalho verdadeiramente distribuído, descentralizado e articulado ao redor de missões, objetivos, com grau de liberdade para as pessoas participarem do que elas quiserem participar, eu não tenho a menor dúvida de que isso que você disse que pode acontecer, vai acontecer. Mas o problema que eu estou vendo acontecer é o seguinte, as pessoas continuam trabalhando por pessoa por hora em projetos fechados com entregas precisas e ainda mais quadradinhas do que já eram, porque agora eu não posso ver a pessoa trabalhando na minha frente. Então a gente pegou o ambiente de trabalho e a norma de trabalho de pessoas por hora, bate o ponto, sai do ponto, mandou para casa e disse, você vai fazer isso desse jeito para me entregar amanhã dessa forma. Esse tipo de trabalho, que é ainda o trabalho, vamos dizer assim, da revolução industrial, né? Eu uso pessoas como elementos de uma grande fábrica de soluções que está toda catracada já, as engrenagens estão todas fixas, eu boto energia nela, essa coisa moe, daí aquela frase do trabalho, bora moer, porque a gente tem que fazer alguma coisa, né? Me lembro os engenhos de açúcar do século XVII em Pernambuco, século XVI, né? E bota a cana, bora moer, do outro lado sai caldo de cana e daí vai sair rapadura, açúcar, cachaça, assim por diante. Isso é pré-revolução industrial, esse bora moer. Se a gente não mudar o ambiente de trabalho para ser por desafios, por missões, articulados por propósitos, com objetivos claros, com metas para as pessoas dentro do ambiente novo de trabalho em rede, e se você não achatar aquela pirâmide de tal maneira que as pessoas se articulam naturalmente para realizar o trabalho, para entregar os resultados que são as funções da organização para os seus clientes, para os seus usuários, para os seus parceiros, que você tem até que entregar de volta para fornecedores, na vasta maioria dos casos, eu não vejo isso mudando tão rapidamente, Mona, porque, veja, trabalho e forma de trabalhar é cultura. Cultura são pessoas. Pessoas criam cultura por troca situada de informação. A evolução desse processo de trocar informação no contexto de uma organização leva tempo. A gente vê organizações fantásticas do passado, né? Quantas organizações você consegue lembrar que estão no grande cemitério dos CNPJ? E organizações que a gente olhava assim e dizia, esse negócio é eterno. Ele existe antes que eu nasci e, obviamente, vai viver para sempre, né? Quantos filmes de ficção científica a nave espacial não é da Panam? Veja, quando você olha para o ambiente de ficção científica e você rebate para o presente, e aí olha para o passado e vê o que é que existe no presente em relação ao passado, você vê como é difícil as pessoas mudarem. E a mudança não é de tecnologia, a mudança é no comportamento de cada um de nós, nas novas habilidades e competências que nós vamos ter que desenvolver, e como é que a gente vai articular isso dentro dos negócios. Eu não estou vendo. Quais são essas novos skills e novas habilidades que a gente vai ter que desenvolver, sobretudo um bom líder? Veja, um bom líder, ele vai ter que, para começar, um bom líder tem que habilitar a sua rede inteirinha, a sua empresa inteira para trabalhar em rede. Se a gente vai viver num mundo onde uma parte significativa do trabalho é realizada em rede, vamos pegar a pesquisa publicada hoje, se eu não me engano, no Valor. 50% das pessoas quer continuar trabalhando em casa, ou seja, fora do local físico de trabalho, onde eu posso ser supervisionado no modelo clássico da Revolução Industrial. Se isso vai acontecer, eu tenho que criar formas
de essa metade da minha empresa que vai trabalhar, aspas, deslocalizada, se comportar de tal forma onde os compromissos que ela tem com o resultado do trabalho que ela vai fazer para a organização como um todo são ainda mais fortes, porque a pessoa vai estar isolada, talvez não tenha a motivação do ambiente de trabalho, onde todo mundo vai dar uma ralada extra até 8 horas da noite para acabar aquela função, aquele projeto ou aquela entrega numa sexta-feira. Talvez ele desista às 4, está sozinho em casa, fez a parte dele e, tendo feito a parte dele, qual é o problema que tem ele curtir a vida dele? Uma parte significativa do trabalho das empresas e nas empresas é de grandes desafios. Às vezes, e a gente já viu isso, eu e você, centenas de vezes, não é? O simples fato de você fazer uma coisa que você já fazia todo dia, certos dias, exige um esforço muito maior, uma concentração muito maior, uma aliança muito maior de pessoas para fazer isso. Como é que você vai fazer isso com as pessoas todas distribuídas se não tiver uma noção comum de missões e desafios, de entregas, de propósito do negócio? As empresas já tinham esse problema de rearticular seu propósito, de rearticular suas presenças, de rearticular sua rede de pessoas, de rearticular como é que são os entendimentos do mundo e os entendimentos das pessoas em relação ao mundo passando por dentro da empresa. Veja que agora, por exemplo, tem uma grande discussão nos Estados Unidos que envolve e mostra como é que os Estados Unidos está se desenvolvendo ou está se subdesenvolvendo, melhor dizendo, muito rapidamente, que é uma discussão entre Microsoft e TikTok, que tem envolvido o presidente dos Estados Unidos sobre se Microsoft deveria ou não comprar TikTok. Tem um grande número de funcionários da Microsoft que se manifesta contra isso. Ou seja, o funcionário de uma empresa, como qualquer uma hoje, que esteja na sociedade do conhecimento, ele se sente um agente de primeira grandeza do que aquela empresa está fazendo também, e quanto mais crítico for o trabalho dele para a empresa, mais ele fará isso. Você tem o caso, por exemplo, de engenheiros, chefes de cargos muito altos em empresas que estão entre as gigantes digitais no mundo, que simplesmente abandonaram seus cargos porque discordavam da condução da estratégia da empresa. Isso é uma coisa recente no universo do trabalho no mundo, e muito mais do que trabalhar para pagar minhas contas, que é um objetivo legal em muitos casos, né? Seres humanos são animais perseguidos por boletos, tem uma certeza na vida, além dos impostos e da morte, que chegarão boletos na sua casa com o seu nome, o CPF neles. Você tem que trabalhar para resolver esse problema, mas tem muito mais do que isso, né? Tem muito mais do que isso. Em áreas como a minha, que é de engenharia de software, onde a escassez de capital humano é absolutamente gigantesca, as pessoas resolveram escolher trabalhar em empresas com as quais elas têm uma empatia muito grande. A missão da empresa, os desafios da empresa, o propósito são coerentes com o que eu penso que o mundo deveria ser. Senão eu não vou trabalhar lá. Então vai ser muito difícil para os líderes das empresas como um todo, e principalmente as empresas que vão fazer a transição agora de uma coisa mais física, mais piramidal, para uma coisa mais digital, mais espalhada, mais em rede, de rearticular a estratégia do negócio para que ela leve em conta um capital humano que passa a ser mais digital e que, em certos casos, é totalmente digital. Uhum. Silvio, eu te pergunto, como é que você está vendo essa transformação das empresas para o digital? Quantas estão conseguindo se adaptar e com que rapidez? Quantas estão conseguindo realmente chegar na página atual, né, que a gente começou por um bom exemplo, né, na nossa primeira pergunta com a sua resposta, mas falando em Brasil, tá? Não vamos falar em mundo assim. Como é que estão as empresas? Como é que você sente que elas estão se virando nesse momento? Eu acho que as empresas do Brasil como um todo deram um salto absolutamente monumental. E teve muito executivo, muito líder de tudo que foi de empresa, tudo que foi de setor, que descobriu que transformação digital era muito mais possível do que se imaginava. E as pessoas ficavam, não, esse bicho eu não vou conseguir fazer, porque a minha empresa é isso, o meu capital humano é aquilo. E o que aconteceu foi o seguinte, você chegou um dia e disse, fechou tudo. Então, quem só tinha presença física foi obrigado a criar uma presença digital. Tudo bem que eu digo que foi obrigado a chegar em 1994, quando começou essa história de e-commerce, tá certo? Mas veja, quem começou a chegar em 1994 porque as lojas fecharam, estava em 1965. Deu um salto de 30 anos em algumas semanas. E mesmo para empresas que já eram digitais, veja isso,
o Magalu tinha um projeto chamado Parceiro Magalu, que era para ser lançado no meio do segundo semestre, lá para setembro, outubro. Esse projeto foi inteiramente redesenhado, redesenvolvido e lançado em 2 semanas, em março, certo? Quando foi 6 semanas depois do lançamento, tinha 150 mil lojas e vendedores independentes dentro dele. Então, não foi só alguma coisa que teve que ser feito pelas empresas que eram analógicas, passando para o digital. Foi que as empresas que já eram digitais tiveram que empregar projetos de 6 meses, comprimir em 2 semanas, e não só, botando esse negócio para rodar, atender centenas de milhares de pessoas imediatamente, quase depois. Quer dizer, é uma coisa que ninguém nunca pensou em fazer. Se você tivesse colocado isso como um objetivo de engenharia pré-Covid-19, as pessoas iam dizer claramente, olha, não dá para fazer isso. Ou não dá para fazer isso com as pessoas que a gente tem, com os recursos que a gente tem, com o tempo que a gente tem. Não dava para fazer de várias formas e a gente tinha um repertório imenso para dizer que era que não dava e deu. Agora, dá para continuar fazendo isso o tempo todo? Porque tem uma ilusão, Mona, que eu vi acontecendo em múltiplas empresas, eu participo de vários conselhos e de muitas startups assim por diante, é o seguinte, quando a pandemia começou, as pessoas chegavam e diziam, mas eu estou muito mais produtivo no modo analógico. Eu digo, realmente. Quantas horas você costumava trabalhar por dia? Só diz assim, 7. E quantas você está trabalhando agora? 16. Porque em tempos pandêmicos desapareceu o futebol, desapareceu o bar, desapareceu a novela desapareceu tudo. E para não enlouquecerem, talvez, esse certamente foi meu caso, as pessoas foram trabalhar. Quando desapareceu tudo, eu sentava aqui na minha mesa de trabalho às 8 horas da manhã e saía 12 horas da noite, 10 horas da noite, 9 horas da noite, todo dia durante 2 meses, 3 meses. Agora, isso é sustentável e não só. É essa vida que eu quero, quer dizer, sentar de domingo a domingo e trabalhar 14 horas por dia. Se a gente fizer isso, a gente volta, sabe para onde? Para a Idade Média. A noção de período de trabalho, de sábado e domingo, de descanso, foi introduzida na Revolução Industrial. Será que a gente quer voltar para um lugar que é pré-revolução industrial, há 1000 anos, por exemplo, quando você trabalhava literalmente de sol a sol, né? E como agora tem luz artificial, seria 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, isso não é sustentável. Então tem um outro tipo de dinâmica, um outro conjunto de coisas muito complexo que está envolvido na manutenção do pique da transformação. E isso não vai ser fácil para todo mundo, e principalmente as empresas não podem se basear no ponto que durante os últimos 3 ou 4 meses as pessoas trabalharam 14 horas por dia, porque vai dar burnout em todo mundo, você perde a sua turma, todo mundo vai plantar alface ou botar uma pousada em pipa quando a vacina chegar, e aí a gente perde o que a gente conquistou. Então é bom ter calma, todo mundo fez muito mais, tanto os analógicos como os digitais, todo mundo fez muito mais do que vinha fazendo por semana, por unidade de tempo, houve evoluções fantásticas em todos os setores, mas é bom a gente tomar cuidado, porque uma parte disso pode não ser sustentável se a gente fingir que esse é o novo normal. Esse não é um novo normal. Olha, eu ouvindo você aqui, tá pensando que quem está com muito trabalho agora são fisioterapeutas, massagistas, pelas horas que a gente fica sentado lá. Psicólogos estão com muito trabalho. Tem um estudo publicado nos Estados Unidos no fim de maio, que dizia basicamente o seguinte, a reportagem saiu inclusive no New York Times, na média, 5% da população dos Estados Unidos tem condições depressivas que precisam de algum tipo de tratamento. No fim de maio, 50% da população dos Estados Unidos tinha algum tipo de condição depressiva que precisava de algum tipo de tratamento, fosse químico ou fosse terapêutico, conversacional. Então, quer dizer, isso, de novo, isso não é normal. Uma parte dos novos normais é que se você trancar seres gregários que vivem em comunidade, como a gente, e disser, ok, agora você fica em casa trabalhando, não vai sair mais para lugar nenhum para conversar com ninguém, é que não só fisioterapeutas vão entrar para resolver corpos, mas a gente vai ter problemas seríssimos em mentes. Porque tem que saber dosar, né? Aliás, preciso te corrigir, ouso corrigir o grande Silvio Meira, que é sempre uma inspiração para mim, que eu agradeço de novo aqui, que não foi na Revolução Industrial que se instaurou o descanso, mas já os hebreus lá atrás, o Shabat, o sábado, que é o dia de descanso. Concordo, mas não era universal, tá certo? Não era universal. Se você passasse ali
nas vilas e nas cidades da Idade Média, ou no campo na Idade Média, ou até no interior de Pernambuco, ou nas usinas de açúcar de Pernambuco, há 70 anos, não tinha esse negócio de sábado e domingo, não. Uhum. Olha, Silvio, a gente tem que dizer que você já falou disso aqui em vários momentos, que algumas empresas se modernizaram mais, passaram mais rapidamente a dar esse passo que já estava planejado, acelerou o digital. Mas a nossa área, a área aqui de bancos, foi realmente assim, um fenômeno. Outro dia, um diretor lá no SEAB, acho que foi naquela palestra que você ouviu, porque a gente estava com os diretores, o André Cano disse, o próprio do Bradesco, o próprio fato de uma agência estar funcionando neste momento de pandemia já era algo inovador, porque tudo fechou, comércio, restaurante, empresas, né, e bancos foram, e hospitais, o que salva a saúde e o que salva as finanças, né, continuaram atuando. Então, eu queria te perguntar como é que você vê essa transformação do lado dos bancos. Como é que fica? Ok, entraram, acho que foram 54 novas contas digitais só pelo pagamento do auxílio emergencial. Muita gente que não era bancarizada passou a ter uma conta digital, a poder pagar e poder estar dentro do mercado, né, de consumo. Mas como é que você vê o futuro do banco? Como é que você vê esse momento? A gente já está vendo, né? Mas como é que você vê os próximos passos? As próprias fintechs, que eram as partes modernas, né? Que tinham estruturas mais enxutas, eram mais dinâmicas e, nesse momento, também atravessam uma certa dificuldade. Como você vê esse cenário? Veja, todo momento de dificuldade, principalmente numa crise como essa, é um momento de oportunidade, né? Dificuldade, oportunidade, problema, oportunidade, crise, oportunidade. Tudo depende de como a gente vê. Os bancos já vinham se digitalizando, mas não se transformando digitalmente, obviamente, desde o começo da era dos computadores, tá certo? Eu trabalhei no Banco Itaú na década de 70, ali na São Bento, como coder, né? Então, eu conheço parte do setor, nunca me afastei totalmente, porque sempre tive alguma interação, mesmo como professor universitário, depois como consultor, com bancos e assim por diante. E lá no César, a gente teve uma participação muito significativa nisso, também nas décadas de 90 e 2000. Mas veja, qual que é o mega desafio? O desafio é o seguinte, vamos pegar e eu não digo que é o desafio, mas é um desafio. O que acontece quando você passa a fazer todas as transações de um país por um sistema único de transferência de recursos financeiros, que é o PIX, do Banco Central, que vai começar em novembro desse ano para todas as instituições com mais de 500 mil correntistas, mais de 500 mil usuários. Vai significar basicamente o seguinte, não é só a gente acabou com o TED e o DOC, é que 24 horas por dia, com todos os dias do mês e do ano, 24, 7, 365, como a gente diz, né? 7 dias por semana, 365 dias por ano, a gente vai poder fazer uma transferência de dinheiro em tempo real. Clicou aqui, sai do outro lado, por uma fração de centavo, cada 10 transações vai custar um centavo, pelo último número que eu vi, que foi publicado recentemente, e eu vou poder pagar qualquer pessoa do meu celular a qualquer hora do dia e existe quase assim uma garantia de que isso vai funcionar em todo canto, para todo mundo, o tempo todo. Esse é um futuro que chega, pum, de uma hora para outra, tá certo? Por que de uma hora para outra? Porque isso foi anunciado em janeiro. Se em novembro todas as grandes instituições bancárias estão lá, você botou quase todo mundo para dentro disso. E tem as que são obrigadas a participar, mas centenas de outras que não eram obrigadas a participar no começo, teoricamente teriam menos recursos para investir, para participar do sistema, obviamente não querem ficar de fora e vão entrar também. Então, todas as instituições, muito provavelmente, assim que o sistema entrar no ar, vão estar conectadas na mesma, aspas, moeda digital do Banco Central. É isso? Não, não é isso. O real não foi virtualizado. Mas todas as transações usando o real foram virtualizadas de repente. Certo? Não tem mais aquele negócio de eu chegar num lugar e dizer, não, então eu vou pegar o produto que eu comprei a você amanhã, porque passou de 5 horas da tarde, eu não posso mais transferir o dinheiro para você na mesma hora. Isso acabou de acabar. Foi decretado o fim, daqui a meses
muda totalmente como é que a gente realiza as transações. Eu posso pagar táxi, posso pagar bar, posso entrar no supermercado, pagar a minha conta com uma transação digital que é feita na mesma hora, desaparece. Aí o que desaparece junto com isso? Se a gente olhar um pouquinho depois, desaparece cartão de plástico, tá certo? O cartão físico some. Eu vou embutir num objeto digital conectado a capacidade de fazer transação financeira em tempo real online. Eu tenho que estar conectado e eu tenho que ter um objeto digital, pode ser um smartphone, você pode dar um nome que você quiser para ele, mas o fato é que a gente vai mudar como é que a gente faz transações. Some a minha carteira, vamos dizer assim, e eu vou embutir ela virtualmente num outro ambiente digital que me informatiza. Será que a gente devia, e aí vem os problemas, será que a gente devia, a partir daí, a gente ter políticas públicas para a universalização de acesso competente à internet? Porque você vai ter o seguinte, quem estiver fora desse sistema, de repente está no sistema financeiro do passado. Continua circulando nota, continua circulando moeda, mas vai ter um bocado de coisa que você não vai poder fazer, por exemplo. Eu consigo imaginar, em lugares onde tem assaltos, isso não é assim raro no Brasil, assaltos com certa frequência, que se eu fosse alguém que tivesse uma mercearia ou uma bodega lá, eu ia dizer, olha, eu só aceito Pix. Tá certo? E você tocou num ponto muito importante, né, que é essa questão do acesso. Não é o fato de já propor e já ter à disposição que vai ser acessado. Voltando a falar o que você citou lá no início da entrevista, né? A gente ouvir música por CD ou por disco, de vinil e tal. Tem toda uma geração que não consegue, não sabe acessar as plataformas de áudio, seja Spotify, Apple, Deezer. Então, fica fora, deixou de ouvir música. E isso pode acontecer também, porque não é essa universalização, ela não acontece, é toda uma linguagem muito difícil para pessoas, eu até diria acima de 60 anos, viu? Mas a gente viu uma coisa agora, certo? Pressionados pela necessidade de manter contatos com as suas famílias, a gente viu avós de 90 e tantos anos fazendo calls, fazendo chamadas no Zoom, certo? Alguém deu as instruções mínimas e, de repente, apareceu aqui meu pai no Zoom, tá certo? Então, você pode aprender. O principal problema não é aprendizado. Sabe por quê? Porque a gente tem vírus nas redes. O que são vírus nas redes de aprendizado? Se você tiver num lugar como Taperoá, que é a minha cidade no interior da Paraíba, se você tiver 5 pessoas que sabem fazer alguma coisa, Taperoá tem 12 mil habitantes, Taperoá todinha vai saber como fazer daqui a uma semana, no máximo. Tá certo? Porque o boato, olha, agora apareceu uma nova forma, se for novo e se for melhor, tem uma nova forma de pagar mais rápido e mais barato, aquele negócio que a gente fazia anteriormente usando um pedaço de papel chamado cheque, ou uma nota, tá certo? Uma coisa que vai ser interessante no caso do Pix, para a gente botar, e eu estou falando de sistema financeiro dos bancos como um todo, que é o seguinte, se você mandar dinheiro para um banco numa cidade do interior, e se for uma quantidade razoável de dinheiro para fazer alguma coisa, aquele banco vai ser explodido. É o fato no interior de São Paulo e no interior da Paraíba. É uma coisa que é universal no Brasil. Mande dinheiro para lá que o banco vai ser explodido. Eu fui várias vezes a Taperoá e perguntei para alguém, e aí, como é que estão as coisas? Ela disse, não tem dinheiro nas 2 agências bancárias que tem aqui. Por quê? Porque faz 15 dias que explodiram as 2 ao mesmo tempo depois que o carro forte passou. Quer dizer, da mesma forma que alguém ensina rapidamente, viralmente, como usar alguma coisa que vai depender do Pix, por exemplo, alguém fala para alguém, que fala para alguém, que fala para alguém que tem dinheiro no cofre do banco e aí o dinheiro desaparece do cofre do banco com explosões na cidade e as pessoas todas correndo risco. Pix pode ser extremamente revolucionário. De novo, não é uma moeda digital de Banco Central, mas é a virtualização do real com a criação de uma capacidade de realização de transações absolutamente maluca se a gente pensar que é o Brasil e que é, em tese, esse país desorganizado que a gente está, mas a gente deve notar aqui que o setor financeiro brasileiro sempre esteve, pelas razões até que a gente não queria que fosse, na frente da digitalização, não necessariamente da transformação digital do mundo, por causa da nossa inflação, né? A gente tinha umas coisas que funcionavam no sistema financeiro no Brasil, como compensação de cheque no mesmo dia, que ninguém fazia isso no mundo inteiro. Mas se a gente não fizesse no Brasil, quando fosse compensado, não valia mais nada. Então a gente tinha pressão para aprender a fazer, né? Então, veja,
as dinâmicas que tem aí envolvidas nisso, combinadas com a queda estrutural dos juros da dívida pública, combinado com a maior flexibilidade da realização de transações de todos os tipos, combinado com a ameaça que as fintechs representam para os bancos, mas também as oportunidades, porque uma fintech que vai levar 10 anos para conseguir ter um impacto no mercado, se de repente, como o Magalu fez com a Inloco, um banco leva, aquele banco pode dar um salto significativo. Então, eu vejo tudo como um ecossistema. Quando as pessoas dizem, não, as fintechs ameaçam os bancos. Não, não ameaçam, não. Porque os bancos podem comprar fintechs, podem investir em fintechs, e de resto, veja, tem uma coisa que é interessante aqui, se bancos e cartórios tiverem que desaparecer, eles vão desaparecer, é só uma questão de tempo, porque a sociedade não vai continuar pagando para que existam nelas durante 200, durante 300, durante 400 anos, coisas que são desnecessárias. Por que a gente tem igrejas? Porque as pessoas têm fé, ponto. Tem gente que chega e diz, não tinha que ter igreja. Eu digo, calma lá, não tinha que ter igreja para você. Para um bocado de gente que tem fé, precisa ter igreja. Precisa ter banco? Hoje precisa ter banco. Vai ter banco daqui a 200 anos? Se você me fizer essa pergunta, eu não sei. Eu não sei, por exemplo, se daqui a 200 anos a gente vai ter rearticulado as regiões onde as pessoas vivem, trabalham e moram como cidades de novo, como foi na Grécia Antiga, ou como foi na Mesopotâmia, na época das grandes cidades, da Babilônia, de Eridu e assim por diante. Será que a gente vai voltar para isso? Não sei. Será que a noção de países é uma noção eterna? Também não sei. A gente tem que não saber um bocado de coisa. Silvio, nosso tempo está aqui caminhando para o final da entrevista. Eu queria te perguntar ainda sobre uma outra novidade, além do Pix, tem o Open Banking, né? E também sobre a agência. Nesse cenário que você descreveu, que a gente não sabe mesmo, mas tudo vira virtual, a moeda fica, as trocas e os pagamentos ficam virtualizados, some a agência, desaparece a agência terá que se reinventar, ela vai ser o novo café para atrair gente. Você já estudou essa transformação? O que é uma agência hoje, Mona? Uma agência hoje é um gerador de fila, né? Para começar, você vai para a agência fazer o quê? Ficar numa fila, certo? Então, essa é uma má ideia, tá certo? Se eu fosse para a agência para ter algum tipo de prazer, para ter algum tipo de serviço que eu não posso ter no mundo digital, a agência está plenamente justificada. Eu não posso ser contra a agência. Ninguém pode ser. Imagine que você dissesse o seguinte, tem um lugar chamado agência onde acontecem algumas coisas mágicas, onde alguém trata da solução de um problema seu que precisa de financiamento, de investimento, de recurso, de dinheiro. Você vai lá e consegue diminuir juros, não sei o que lá, blá, 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 e só consegue fazer isso lá. Imagine, por outro lado, que eu consiga virtualizar a maioria desses comportamentos, são comportamentos, e consiga empacotar dentro de uma interface digital que faz as mesmas coisas. Se eu conseguir fazer isso, para que serve a agência? A gente tem neobancos no Brasil que tem o número total e absoluto de 0 agências. Nem mencionar quais são, as pessoas sabem. Tá certo? 0 agências. É claro que lá você não consegue fazer o cardápio de soluções ou usar o cardápio de soluções que tem no banco múltiplo, tá certo? Os bancos, às vezes, têm 3, 4, 5, 7, 8 funções. Mas tem bancos completamente digitais que são quase múltiplos já. E eles não têm agência nenhuma. E eu sempre tive uma coisa assim que me deixava preocupado, era uma ligação do gerente do banco, né? O gerente do banco ligava por 2 razões. A minha conta tinha estourado o limite, principalmente nos primeiros anos da minha carreira de professor, eu sempre fui muito descuidado com isso. Estourei o limite, ou ele queria me vender uma coisa para bater uma meta dele. Não vem aqui na agência que a gente tem uma oferta fantástica aqui para você. Eu digo, qual é exatamente? É um tipo de capitalização. Isso era o gerente tentando bater a meta dele nas minhas costas, tá certo? Então, essa coisa deu uma invertida, porque de repente apareceu um bocado de banco que não precisa fazer isso para sobreviver, não é? E tem uma coisa fundamental para a gente ver, o que já está acontecendo em lugares, por exemplo, onde a agência se tornou muito menos necessária do que ela é no Brasil, porque tem muito mais gente no banco virtual, no banco digital do banco incumbente, ou no neobanco, como em Portugal, por exemplo. Tem bancos que pegaram suas agências, transformaram em coworkings e café. Tem um pedacinho bem pequenininho lá que tem um representante do banco se você quiser conversar com uma pessoa física. Tem gente que quer. Mas o resto da agência virou um coworking, um café, que você pode passar lá e dizer, eu vou ali no meu banco.
E se, de repente, você estiver lá e for notado pela agência a presença do seu celular naquele lugar, que, aliás, você vai usar a conta do seu banco no seu celular para pagar o café que você vai tomar, de repente pode ser que uma conversa essa fortuita sua com o representante do banco que está na agência, que virou coworking ou café ou a combinação dos dois, gere um negócio, gere uma solução para um problema que você nem sabia que você tinha. Essa agência, eu quero ir nela, mas para ficar na fila, não me convide, me ponha fora dessa. Bom, para terminar, e o Open Banking? Vai mudar alguma coisa na vida da gente? Vai mudar tudo? O Open Banking é uma mega revolução que pode até demorar a ser percebida pelo cliente final, seu José, Dona Maria, na ponta, não precisa perceber que está acontecendo, mas o que o Open Banking vai fazer é conectar no nível de conexões de software e rede por baixo, bancos uns aos outros, de tal maneira que terceiros, que não são nem o banco A, nem o banco B, vão poder escrever um aplicativo que pega as minhas duas contas no banco A e no banco B, de forma infraestrutural e transforma numa conta única de um banco, aspas, virtual, que é só de organização das minhas transações. Ao mesmo tempo, isso vai simplificar a formação de arquiteturas de rede no setor financeiro, que são muito difíceis de você fazer hoje. Por exemplo, para você habilitar pagamentos digitais diretos de um marketplace de e-commerce, direto para um banco, é uma coisa que hoje pode levar meses ou não terminar nunca, porque você precisa fazer com que sistemas de informação, que são basicamente monolitos, são prédios fechados, sem janelas e portas, conversem um com o outro. E aí você tem que furar buraco em todo canto para que isso aconteça, e fica um encanamento, se você quiser pensar em termos de água e fluxos, ou de gás ou de calor, um encanamento completamente louco para fazer isso. Com o Open Banking, essas interfaces digitais entre instituições financeiras e delas com o mundo ao redor delas, passa a ser regrado, isso é uma inovação regulatória, é bom que se diga, né? Tem um tipo de inovação de altíssimo impacto em toda a sociedade, que é quando o regulador de alguma coisa, que nesse caso é o Banco Central, olha para todo mundo embaixo e diz, a partir de tal dia vocês têm que se comportar assim. Esse assim, por um lado é o Pix, por outro lado vem o Open Banking, que é o quê? Vocês têm que facilitar a conexão entre vocês e terceiros que vêm de seguradoras, de fábricas de automóveis, de pedágios, do e-commerce, o que for, para que o mundo fique mais simples. Porque em tudo que a gente vai fazer, ou quase tudo que a gente vai fazer, a transação ou o produto vira um serviço. É alguém prestando alguma coisa para alguém como serviço. Produto como serviço, comida como serviço, limpeza como serviço, vigilância como serviço, tudo é serviço. Se tudo é serviço, envolve pagamento. Se a gente não tiver meios altamente efetivos de fazer com que essas redes se formem economicamente, de forma economicamente viável, a gente ou tem custos de transação muito altos e elas não se formam, ou elas se formam de uma maneira caótica que vai dar um trabalho danado para desmontar depois. E Open Banking é absolutamente fundamental como padrão regulatório para simplificar isso. Muito bom, estou ouvindo aqui e vendo que, além de psicólogos, terapeutas, massagistas, fisioterapeutas, programadores, né, engenheiros de computação, de TI, terão muito trabalho para fazer esses canais todos conversarem, esses diálogos todos virtuais desse novo tempo, certo? Silvio, te agradeço muito essa conversa, nosso papo, você está aqui com a gente na Numis, Silvio esteve conosco no CIAB, você encontra a palestra dele e a conversa anterior à palestra, que também foi muito interessante, com o pessoal dos bancos dessa parte institucional, na plataforma Numis, e você encontra essa nossa conversa a qualquer momento, também no YouTube, no LinkedIn, nos canais digitais de áudio e aqui na Numis também. Muito obrigada e até a próxima. Um grande prazer e até mais, Mona. Tchau, tchau.